Finalmente saiu minha nomeação para escrevente do TJ São Paulo. Recebi mensagens um pouco depois da meia-noite de amigos, gente me ligando para compartilhar a notícia. Eu tô me recuperando de um resfriado, então eu nem vi por acaso, não estava nem olhando o Diário de Justiça Eletrônico daquele dia não. E esse vídeo vai ser mais solto, queria só compartilhar a notícia com vocês mesmo e esclarecer algumas dúvidas a respeito da minha rotina que talvez possa te ajudar de alguma forma. Com relação à minha rotina na época, durante a semana trabalhava de home office, então eu estudava mais ou menos 5 horas líquidas. Não é todo, eu não conseguia bater isso sempre, em alguns momentos eu estudava menos, outros mais, já tinha dias que eu só podia estudar 2 horas, e aí era isso que eu fazia. Mas em outros momentos eu apertava, batia 6 horas, então em média 5 era o meu dia normal. Acordava mais cedo, estudava antes do trabalho, fazia o que eu tinha que fazer, depois do trabalho eu completava as horas. No final de semana eu estudava bem mais. Aí um final de semana normal aí eu estudava 7 horas e meia, horas líquidas, né? A gente sabe que isso quando você vai ver ao longo do tempo, considerando os intervalos, outras coisas que você faz, já dá bem mais do que esse período. Um diferencial, assim, que eu acho interessante de dizer, eu tive duas preocupações quando eu comecei a estudar. Primeiro, a minha mentalidade e estudar certo. Eu me comprometi a dar o melhor, dar o meu melhor nessa prova. Então eu cheguei, eu conversei com as pessoas, minhas pessoas mais próximas, expliquei, ó, tô estudando para um concurso, eu vou focar agora, então meu tempo livre vai ser focado nisso. Algumas pessoas entenderam, outras não entenderam, mas eu priorizei a prova da mesma forma. E é muito importante você ter uma mentalidade blindada, na minha opinião. Por quê? Porque ao longo da rotina, a empolgação, sei lá, acho que eu fiquei umas 3, 4 semanas estudando empolgado. Depois o que fica é a determinação, a organização, a paciência. E eu também montei um bom cronograma de estudos. E o mais importante, que eu falo em vários vídeos meus, eu respeitei muito as revisões. Então, eu já tinha estudado para outros concursos, mas eu não tinha estudado certo. Eu fazia só o básico. E o que é o básico, na minha opinião? Tá, eu li a lei, e li o conteúdo e resolvia questões, mas não tinha aquela organização, não tinha um bom ciclo de estudos, eu não fazia as revisões direito. E hoje em dia eu tenho a consciência de que se você estuda muito, você tem esse desespero de bater conteúdo sem parar, e você acha que está perdendo tempo não, ao fazer revisões, cara, você está perdendo tempo estudando, porque a nossa memória perde conteúdo muito rápido quando você não revisa. Então, não é só ter pressa, a gente tem que ter organização e paciência e é o que eu digo, existe sim uma forma de estudar certo. E estudar certo é ter organização, disciplina e fazer revisões. Na minha opinião, é isso. E quando eu consegui aliar estudar direito, ter uma boa rotina, com ter uma mentalidade correta, eu parei de me auto-sabotar, na verdade. Porque muitas vezes a pessoa acha que está cansada, mas não tá assim. Ao longo da minha preparação, eu comecei a me conhecer melhor. E eu dividi mais ou menos três coisas, assim. Três sensações que eu tinha. Primeiro, preguiça, que vira e mexe acontece, né? E a minha preguiça era sumariamente ignorada sempre. E eu tinha outros dois estados ao longo da preparação: cansaço e exaustão. Eu percebi que você tem que se acostumar a estar cansado. E tá tudo bem, sabe? Vai ter momentos que você vai acordar e você já vai sentir cansaço na primeira sessão de estudos, logo de manhã, e é isso. E você tem que continuar. E aí sim, quando eu percebia que eu estava exausto, e aqui de vez em quando isso pode acontecer a cada 7 dias, a cada 14 dias, ao invés de ficar lutando, eu falava, não, beleza, já não dá mais, assim, eu percebia que eu sentava, eu ia querer ler o PDF, resolver questões, eu não conseguia nem começar mesmo, não era um bloqueio, não era preguiça, não era uma dificuldade, eu não conseguia. Aí eu tirava o dia, porque eu sabia que assim, você consegue ter exceções, você consegue ter dias de descanso se a sua rotina for muito boa no geral. Então não faz sentido você se cobrar demais, ficar desesperado. Ah, teve um dia que eu não consegui bater a meta. A minha meta de estudos era 5 horas num dia e eu estudei só 3. Aí você vai ficar triste. Não, isso não importa. Se a sua semana for boa,
não faz a mínima diferença se você perder 1 ou 2 horas aqui, né? O que acontece assim, a gente oscila ao longo da preparação. Então, nos dias que eu estava me sentindo muito bem, eu aproveitava. Eu ia, batia a meta e estudava mais um pouquinho, e esse acúmulo de horas que eu estudando a mais, passando um pouco a meta, cobria com sobra os dias que eu precisava descansar, ou quando eu tinha um contratempo. Eu posso ter ficado doente ao longo da preparação, algum problema do trabalho que se estendeu. Acontece, né? A nossa rotina oscila muito. E como eu disse, assim, empolgação passa muito rápido e o que fica é a disciplina, a organização. Então, na minha rotina, assim, não era negociável. Na boa parte do tempo, eu me propunha a estudar determinado período e eu tinha intervalo e quando acabava o intervalo, eu voltava. E é isso, não importa se eu estava com preguiça, se eu estava cansado. Como eu disse, quando eu estava exausto, eu tirava o dia, o resto do dia para descansar, tá tudo bem. Mas preguiça ou cansaço, assim, eu não ignorava completamente, porque eu sabia que o meu foco era a prova. E a minha mentalidade, que eu acho que é importante que você tenha, independentemente de como vai ser a nota de corte, tá? Eu acho razoável que você organize a sua preparação e que você se prepare para tentar tirar mais de 90, de verdade. Essa tem que ser a sua mentalidade ao longo da preparação. Eu tinha um grupo de Discord com os amigos e a gente combinava de fazer os simulados no mesmo dia e às vezes algum amigo meu, sei lá, tirava 90, 92 e aí eu tirava 88, 89 de simulado. Nossa, eu ficava com muita raiva. Eu ficava muito indignado. E na semana seguinte, nos 15 dias seguintes, nossa, eu estudava mais ainda. Eu estudava com mais gana, mais foco, sabe? E eu acho que é importante. Porque por mais que eu não tenha alcançado no dia da prova, né? Eu fiquei com 88, eu acho que durante a sua preparação, a sua mentalidade tem que ser o melhor. Tem que ser se preparar da melhor forma possível. Quando você fica, tipo, sabe, tentando fazer continha, ah, não, acho que 85 dá, 80 e poucos dá. Não, 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 não é o momento de você pensar nisso agora, sabe? Você tem que tentar fazer uma preparação impecável, né? Porque ainda dá tempo de você dar o seu melhor. E essa tem que ser a sua mentalidade. Porque é muito importante que você tenha esse hábito de fazer as coisas bem feitas. Né? Igual eu recebi mensagem de alguns amigos perguntando assim: ah, cara, e agora? Quais são os próximos passos? Né? Cara, fazer os exames, né? Entregar os documentos. Mas a minha prioridade agora, cara, é ser um excelente escrevente. É chegar lá, a partir de agora o TJ vai ser o que vai colocar comida na minha mesa. Então, eu acho que é importante que você tenha o hábito de dar o seu melhor no que quer que você esteja fazendo. E não fazer isso quando você está estudando é autossabotagem. Sabe, achar, ah, não, 2 horinhas tá bom hoje. Não, não tá. Não tá. A sua rotina tem que ser composta de muito mais acertos do que erros. É só assim que você consegue a sua aprovação. Tá bom? Era isso em linhas gerais. Esse vídeo tá sem roteiro, é mais um bate-papo mesmo. Eu tô me recuperando da, desse resfriado. E ao longo vou continuar postando vídeos falando como eu estudei outras matérias. E também eu vou postar vídeos mais organizados, mais claros, falando como que está sendo esse processo de nomeação, a questão das entregas de documentos, dos exames. Eu vou compartilhar a minha rotina com vocês até a posse. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, eu te desejo sucesso. Se você está vendo esse vídeo, muito provavelmente você está estudando para o TJ agora, né? Eu desejo que você faça uma excelente prova e tenha um excelente resultado. Mas eu te lembro que o resultado da sua prova depende do que você está fazendo agora. Então, vale a pena estudar, vale a pena estudar direito e aproveite o tempo que você tem. Faça bem feito, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.